Agora, Carol, uma história que chama muito atenção e que serve inclusive de alerta. Você vai acompanhar o drama do pai brasileiro que foi obrigado a denunciar o próprio filho por planejar um ataque terrorista. O rapaz foi preso essa semana em uma operação da Polícia Federal. O Domingo Espetacular teve acesso a imagens exclusivas dos bastidores da ação, que descobriu como o jovem reuniu um arsenal dentro da própria casa. Um pai que foi obrigado a denunciar o próprio filho. Eu acho que qualquer pai que ama o filho faria o mesmo que eu fiz, ou até mais. Foram meses convivendo com um verdadeiro arsenal de guerra dentro da própria casa, sem saber de nada. Quando que o senhor percebeu que a situação estava ficando grave? Quando ele conseguia ou falava coisas desconexas, pegar armas, bombas, enfim. Não fazia sentido o que ele dizia. Exatamente, sem sentido. O pai conta que, desde os 12 anos, o filho fazia tratamento para o transtorno do espectro autista. Trabalhava com o pai, que é eletricista, desde os 14. Em 2021, o filho teve interesse pelo islamismo e começou a estudar a religião. Em 2022, disse ao pai que havia se revertido ao Islã. No mesmo ano, ele e o irmão foram assaltados. E o Matheus, parece que ligou a chavinha nele. Aquele nervosismo que ele tinha, que a religião muçulmana ajudou ele a acalmar, voltou à tona. Voltou de uma forma que, dali pra frente, ele já não deixava nós entrarmos mais dentro da casa dele. O pai conta que o filho passou a se fechar no quarto, não saía da internet. Entraram na cabeça dele, mexeram com a cabeça dele. Preocupado com o que o filho poderia fazer, o pai procurou a polícia. Falou que a casa dele era isolada, totalmente fortificada. Ele colocava também um reforço na porta para evitar que a polícia entrasse rápido e que ele tinha explosivos e armas, que ele não soube falar que armas que eram. Então a gente combinou com o pai, fez 3 planos de ação. O plano A era fazer com que o pai tirasse o filho de casa com a desculpa de que ele iria ajudar a carregar os entulhos que tinham sobrado de uma obra na residência. O plano B seria o pai convencer Matheus a ir com ele, levar o entulho para algum lugar. E numa rua deserta, o pai desceria e o rapaz então seria rendido no automóvel. Já o plano C seria a polícia invadir a casa. A polícia escolheu o plano A. O pai acordou e disse que precisava carregar o caminhão. Antes de sair de casa, ele estava desconfiado. Chegou a olhar pela janela. Os policiais estavam escondidos em carros estacionados em outras casas da rua. O rapaz ajudou o pai a colocar um sofá e alguns carrinhos de carregar mercadoria. Quando ia apanhar uma terceira carga, foi então abordado. O pai queria ele vivo. Efetuamos o primeiro disparo de taser nas costas dele. Por quê? Porque o pai falou que ele sempre andava armado com uma faca, para não dar chance para que ele reagisse. O taser, infelizmente, no primeiro disparo, quando ele foi projetado para frente, soltou um dos eletrodos. Então ele voltou a correr. Naquele momento foi feito o segundo disparo com a arma de choque, que derrubou o jovem. Estas imagens feitas pela polícia mostram o momento em que ele foi imobilizado. Aí algemamos ele e aí começamos a conversar quando ele acalmou. Então a gente queria acessar a casa dele para saber o que tinha. Quando nós acessamos a casa dele, ele falou que teria um reforço na porta, mas o pai falou que era explosivos. Para descobrir o que de fato existia na casa, a polícia utilizou um robô de alta tecnologia antes de entrar na residência. Aqui a gente já consegue identificar uma pessoa. Ó. Aí a gente vai checar atrás desse obstáculo aqui, a gente já achou um explosivo aqui. Naquele dia em si, o que a gente detectou? Que as portas elas poderiam estar barricadas.
A gente viu que ela existia uma possibilidade de ela estar mesmo, entramos, jogamos ele para dentro do ambiente, conseguimos avaliar ali e realmente tinha um artefato lá para barricar a porta, mas não estava funcionando. O robô é esse aqui, silencioso, leve, pesa cerca de 700 gramas, ou seja, menos de 1 quilo. Para ativar ele, só puxar essa chave. Ele tem uma câmera que registra áudio e vídeo e aguenta uma queda livre de até 9 metros de altura. Não importa como ele caia, ele se ajeita. E à distância, é possível controlar ele e acompanhar tudo que vai sendo registrado por aqui. Uma vez dentro do local, o robô faz uma espécie de varredura e consegue identificar um alvo, mesmo no escuro, até 7 metros de distância. Quando os agentes entraram no quarto do rapaz, encontraram armas de fogo, munições de fragmentação, material explosivo, máscara de gás, flechas de balestra, facas e até uma granada. O nosso setor de inteligência sempre passa informações a respeito de possíveis agressores ativos, mas nesse nível de terrorismo é a primeira vez. O rapaz também tinha um caderno onde fazia anotações. Nesta escreveu: "Vou lavar tudo isso com meu sangue. Espero ter uma morte violenta como um mártir. Quero matar muitos ricos, poderosos, governantes e militares." Se mostrou um indivíduo extremista e perigosíssimo. Ele poderia ter feito coisas muito graves, né, devido ao armamento que tinha, granadas, armas brancas. E os próprios manuscritos faziam crer que ele poderia praticar algum crime muito violento aí, prejudicando pessoas ou até matando pessoas. A investigação aponta que o rapaz não agia sozinho. Pelo nível de conhecimento dele para montar explosivos e armas e recarregá-las, a polícia acredita que ele recebia orientações de como fazer isso, principalmente online. Também foi encontrado um chip de celular, mas ainda será apurado com quem o jovem fazia contato. Matheus foi indiciado por posse irregular de arma de fogo, tentativa de homicídio e atos preparatórios para o terrorismo. A pena máxima é de 24 anos de reclusão. Sinto no meu coração que ele está calmo agora, está tranquilo, porque ele foi tirado de um lugar que estava contaminando de forma doentia, de forma perversa, a mente do meu filho. O pai e a defesa de Matheus apresentaram ao Domingo Espetacular este laudo médico com a data de 10 de março, 2 dias antes da prisão. O relatório destaca que ele chegou a fazer acompanhamento com psiquiatra, apresentava irritabilidade, períodos de agressividade e impaciência, principalmente em ambiente familiar. O diagnóstico foi um transtorno que faz parte do espectro autista. É isso que a defesa busca hoje. Ela busca que o Matheus passe por um exame médico, que a gente consiga comprovar a patologia dele e a gente busca o tratamento adequado. Com um intervalo de menos de uma semana da prisão de Matheus, uma ação conjunta entre a Polícia Federal, a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, e a PM do Rio Grande do Sul possibilitou o indiciamento de outra pessoa que estava planejando atos terroristas no país. O homem se apresentava nas redes como Daniel Ahmed Abdallah e compartilhava frequentemente imagens de grupos extremistas. Estas fotos mostram as apreensões feitas na casa do acusado. Entre as armas, havia facas, armas de fogo falsas, munições e também conteúdo de apologia ao nazismo. Além de exibir bandeiras e símbolos ligados a organizações como a Al-Qaeda e o Estado Islâmico. O Islã só prega o bem, prega a paz, prega a justiça. E essas pessoas, o fanático, ele quer, na realidade, trazer, às vezes, seus traumas para dentro da religião. A Polícia Federal informou que, em 2024, 288 casos foram investigados como crimes de extremismo e ódio.
Procurada, a Polícia Federal informou que não comenta os casos da reportagem e que coordena operações em todo o Brasil relacionadas a ataques motivados por raça, religião, procedência regional, etnia ou orientação sexual, inclusive em parceria com polícias internacionais. Outro brasileiro acendeu o alerta da polícia e do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Ciro Daniel Amorim, de 37 anos, teve o nome incluído na lista de pessoas associadas ao terrorismo do governo americano, com imposição de restrições financeiras e sociais no mundo todo. Ele é apontado pela inteligência americana como um dos administradores de um grupo de supremacistas brancos responsável por incitar e planejar pelo menos 3 ataques em diferentes países. Hoje, Ciro Daniel está internado numa clínica de reabilitação para usuários de drogas em Pindamonhangaba, em São Paulo. A gente procurou a família em Belo Horizonte, mas ninguém quis se manifestar. Entendi, tá bom, obrigado, viu? Ciro é investigado pela Polícia Federal. Achar que o Brasil está imune a isso é um grande erro. E é por isso que as polícias federal, civil e todas as polícias investigativas têm essa atenção em questão de inteligência, tem que trabalhar muito com inteligência. Para quê? Para antever essas práticas, né, os atos preparatórios para o terrorismo e cortar o mal pela raiz. Às vezes os nossos filhos estão na sala isolado, ou no quarto, ou num corredor, ou alguma parte da casa ali no seu celular, no seu computador, e uma coisa que você já não consegue ter um acesso e o perigo pode estar ali rondando a mente do seu filho, que você tanto ama. Então, pais, protejam seus filhos.